Aldeira do Pinheiro era o tipo de cidade onde nada acontecia. Ruas tranquilas, portas destrancadas, pessoas que se conheciam pelo nome. Por isso, quando Mirella Voz não apareceu para o almoço de domingo na casa da família, sua irmã soube imediatamente que havia algo errado. Mirella tinha 24 anos e nunca faltava aos encontros de família. Nunca. Na segunda-feira de manhã, a polícia arrombou a porta do apartamento onde ela morava sozinha. O que encontraram lá dentro era perturbador justamente porque parecia normal. A cama estava arrumada. As roupas estavam dobradas sobre uma cadeira. A bolsa permanecia pendurada atrás da porta, com documentos, carteira e chaves dentro. O celular estava desligado sobre a mesa. Na cozinha, havia uma xícara com restos de café já seco. Nada indicava luta. Nada indicava fuga. Nada indicava para onde Mirella tinha ido. Era como se ela simplesmente tivesse desaparecido no meio da própria rotina. A polícia encontrou um suspeito rapidamente. Seu nome era Rafael Mota, ex-namorado de Mirella. Os dois haviam terminado meses antes. Vizinhos contaram que já tinham ouvido discussões. Amigos disseram que Mirella havia bloqueado o número dele. Tudo parecia apontar na mesma direção. Quando Rafael foi interrogado, porém, ele apresentou um álibi praticamente perfeito. Disse que havia passado toda a noite de sábado em um churrasco na chácara de um amigo chamado Gilberto. Gilberto confirmou, outros convidados também confirmaram. Todos contaram exatamente a mesma história. Rafael chegou à tarde, bebeu, dormiu no local. Foi embora apenas na manhã seguinte. Sem testemunhas, sem imagens, sem corpo. E com um álibi confirmado por várias pessoas. Pouco a pouco, a investigação perdeu força. Meses depois, o caso foi arquivado. A cidade seguiu em frente. Mas a irmã de Mirella jamais aceitou aquela resposta. 7 anos se passaram. Durante esse tempo, Cláudia continuou procurando respostas. Ela criou páginas na internet, publicava fotos da irmã, respondia mensagens, seguia qualquer pista que aparecesse. Quase todas levavam a lugar nenhum. Foi durante essa busca que ela conheceu Tomás Breve, um analista forense especializado em casos antigos. Tomás tinha fama de notar detalhes que outras pessoas ignoravam. Quando recebeu acesso ao material da investigação, ele decidiu começar por algo que quase ninguém gosta de analisar: os arquivos digitais originais. Entre as evidências, havia fotos tiradas no churrasco de Gilberto, as mesmas que haviam sustentado o álibi de Rafael durante 7 anos. As imagens pareciam comuns: pessoas sorrindo, comida, bebidas, nada de estranho. Mas Tomás não estava interessado nas imagens. Ele estava interessado nos dados escondidos dentro delas. E foi ali que ele encontrou o primeiro erro da investigação. Mas antes de continuar, se você gosta de mistérios, desaparecimentos e casos resolvidos por detalhes que ninguém percebeu, inscreva-se no canal. Agora, presta atenção, porque uma fotografia que parecia não mostrar absolutamente nada estava prestes a mudar toda a história. Toda fotografia digital guarda informações invisíveis: horário, dispositivo, configurações, detalhes que permanecem escondidos, mesmo quando ninguém os vê.
Ao analisar os arquivos originais, Tomás encontrou algo curioso. Além das fotos conhecidas do churrasco, havia uma quarta imagem. Uma fotografia acidental. Desfocada, sem pessoas, sem ação. Apenas o céu escuro da madrugada. Tão sem importância que nunca foi usada na investigação. Mas os metadados daquela imagem mostravam algo interessante. Ela havia sido tirada às 2h17 da manhã. Tomás continuou examinando os arquivos e então percebeu outro detalhe. O GPS estava desativado em todas as fotos daquela noite. Era estranho, mas ainda não era suficiente. Então, ele voltou sua atenção para outro lugar. As fotografias do apartamento de Mirella. E foi ali que encontrou algo muito mais importante. Na parede da cozinha havia um relógio simples, branco, redondo, com ponteiros pretos. Nas fotografias tiradas pela polícia, ele marcava exatamente 14h23. A investigação original havia concluído que a pilha simplesmente tinha acabado. Fim da história. Tomás não ficou satisfeito. Ele identificou o modelo do relógio, pesquisou a duração média da bateria e fez uma pergunta simples para Cláudia. Quando Mirella tinha trocado aquela pilha? A resposta mudou tudo. Segundo a irmã, Mirella tinha um hábito curioso. Todo o primeiro dia do ano, ela trocava as pilhas de todos os aparelhos da casa, sem exceção. Era um ritual. Com essa informação, Tomás refez os cálculos e chegou a uma conclusão inesperada. O relógio não tinha parado no sábado. Tinha parado na sexta-feira. Um dia antes do que todos acreditavam. Se isso estivesse certo, Mirella havia desaparecido muito antes da linha do tempo aceita pela polícia. E Rafael já não tinha mais um álibi perfeito. Mas havia outro problema. Um vizinho havia afirmado durante anos que ouvia Mirella todas as manhãs. O som da cafeteira, o barulho da rotina. Aquilo tinha sido usado como prova de que ela ainda estava viva. Tomás decidiu verificar. Quando perguntou sobre a cafeteira, Cláudia ficou em silêncio por alguns segundos. Depois revelou um detalhe que ninguém havia considerado. A cafeteira era programável. Todos os domingos, Mirella configurava o aparelho para funcionar automaticamente durante a semana inteira. Todos os dias, no mesmo horário, sem precisar de ninguém. Naquele instante, tudo fez sentido. O vizinho nunca ouviu Mirella. Ele ouviu uma máquina. Enquanto todos acreditavam que ela estava viva dentro do apartamento, a única coisa funcionando ali era uma cafeteira programada. Durante 7 anos, aquele simples aparelho ajudou a sustentar uma linha do tempo completamente errada. Tomás voltou então para a fotografia do céu. A imagem parecia inútil. Mas, após melhorar digitalmente o arquivo, ele encontrou algo escondido no canto da foto. O reflexo de um carro, quase invisível. Após diversos cruzamentos de dados, surgiu uma descoberta inesperada. O veículo podia pertencer ao então delegado responsável pela investigação. O mesmo homem que anos depois arquivou o caso. Quando os registros da delegacia foram revisados, outra surpresa apareceu. Na madrugada do desaparecimento, aquele delegado acessou documentos internos e alterou uma ocorrência antiga envolvendo Rafael.
Uma única alteração, feita silenciosamente, horas depois do desaparecimento de Mirella. Sozinha, aquela informação não provava nada. Mas somada ao relógio, à cafeteira, à fotografia e ao falso álibi, ela mudava completamente a história. Fernanda encaminhou imediatamente as novas evidências ao Ministério Público. Pela primeira vez em 7 anos, Rafael Mota foi chamado para responder perguntas sobre a noite de sexta-feira, não sobre o sábado. A diferença parecia pequena, mas destruía completamente o álibi que o protegeu durante todos aqueles anos. Durante o novo interrogatório, os investigadores apresentaram a fotografia recuperada, os cálculos do relógio e a descoberta da cafeteira programada. Desta vez, Rafael não tinha respostas prontas. Quando foi confrontado com a nova linha do tempo, entrou em contradição várias vezes. Mas o momento decisivo aconteceu quando os investigadores mostraram o reflexo capturado na fotografia. Pela primeira vez, Rafael ficou em silêncio. Dias depois, diante das novas evidências e das inconsistências do próprio depoimento, ele confessou ter encontrado Mirella na noite de sexta-feira. O homem que durante 7 anos pareceu ter um álibi perfeito estava no centro da história desde o início. O caso de Mirella Voss finalmente foi encerrado. E tudo começou por causa de 3 coisas aparentemente sem importância. Uma foto que não mostrava nada, uma cafeteira que continuou funcionando e um relógio parado às 14 horas e 23 minutos. Agora eu quero saber sua opinião. Qual desses 3 detalhes você teria percebido? O relógio, a cafeteira ou a fotografia? Escreva nos comentários. E se você gosta de investigações como esta, inscreva-se no Cicatrizes que Ninguém Vê. Porque às vezes a verdade não está escondida. Ela está bem na nossa frente. Só que ninguém percebe.